Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Planck Talks, mais um episódio falando sobre educação. E hoje, dentro do cenário de educação, dentro do guarda-chuva, a gente vai falar sobre empreendedorismo, né? Algo tão importante para o desenvolvimento econômico, social de uma região, de um estado, de um país. E para falar sobre empreendedorismo, a gente trouxe aqui um time de primeira qualidade. Vou começar quem está aqui do meu lado, o Rodrigo Sanches, que é CEO do grupo GS2 Marketing e Comunicação. A Karen Lin, que é sócia da empresa Hub 55, uma vasta experiência no mercado executivo e de negócios na área governamental. E o Bruno Constantino, que é CEO do grupo Oscar Calçados, um dos principais varejistas aí do Brasil, né, de calçados. Gente, obrigado por estarem aqui, obrigado pelo tempo de vocês. A ideia é que a gente converse um pouco com a nossa audiência para falar um pouquinho sobre empreendedorismo, contar um pouco das histórias e a gente poder debater algo que é tão fundamental para a nossa sociedade. E assim, gente, eu já vou começar a jogar essa pergunta, vou pedir para a Karen começar. Primeiras damas. Karen, como é que você enxerga o que é e qual é o papel do empreendedorismo na nossa sociedade? Bom, obrigada pelo convite, uma honra estar numa mesa dessa. Para mim é um espetáculo, uma honra mesmo. Empreendedorismo é uma coisa que me toca. Então a gente vai falar sobre esse assunto e aí quando você fala assim, o que é e como... Eu acho que é qualquer ação que você faça em prol do próximo, pensando em evolução, desenvolvimento humano. Eu acho que você empreender é justamente isso. Não é só capital, não é só dinheiro, mas é ideias, é pensando no próximo, é pensando em impactar positivamente o mundo. Então, quando a gente quer fazer algum impacto, quer ter um impacto legal, pode ter certeza que a pessoa está empreendendo. Ela está empreendendo pensando no dinheiro, ela está empreendendo pensando numa ideia. Para mim, empreendedorismo é tudo. É como física, que está em todo lugar, né? É como a química, que está em todo lugar. Então, eu acho que empreendedorismo é a mesma coisa. É esse espírito que a gente tem, que a gente desenvolve, e muita gente já tem isso nato, né? De fazer essas negociações, de você impactar o próximo e fazer um bem mesmo para o mundo. Isso é, para mim, empreender. Rodrigo. Empreendedorismo, olá. Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. O empreendedorismo é uma coisa que nasce com a gente, né? Então, assim, desde criança, desde menino, eu sempre pensei, poxa, o que eu vou fazer? E como eu vou fazer isso? Primeiro a gente tem aquela ideia, né, romântica sobre o empreender, que vai dar tudo muito certo, e daí a gente começa a se provar e a testar muitas coisas. E as experiências vão acontecendo, resultados vão sendo colhidos, e a gente vai entendendo que o empreender é o dia a dia, é estudar, é entender que você só consegue empreender se você entregar uma solução para alguém que tem algum problema. Então, quando a Karen levanta a bola falando assim, é pensar no outro, é entregar para o outro, essa é a ideia do empreender. Então, quando você pensa, aquela pessoa ou aquele grupo tem esse problema, eu tenho uma solução para entregar para ela? Então, assim, é isso que eu sempre fico dentro de mim, sobre o que é empreender. Então, eu acho que é um caminho interessante de a gente também colocar para pensar e para o jovem pensar também. Porque o jovem fica tendo muitas ideias, as ideias são legais, mas ele tem que colocar a problemática. Eu vou resolver qual problema com isso? Acho que... Bruno, quer complementar algum ponto? Seja bem-vindo. André, prazer estar aqui com vocês hoje, dividindo essa mesa aqui. Sempre bom falar do tema empreendedorismo, inovação, negócio. Eu acho que é mais um complemento mesmo, acho que é isso. Empreender, na minha visão, é realmente gerar valor, é entregar uma solução para alguém ou para alguma empresa. E para isso é realmente importante estar atento, né, ao que está acontecendo, quais são os desafios, né, que existem, os problemas, né, que acho que é dessa forma que, estando atento a esses comportamentos, é que aparecem as soluções, né, as ideias na qual o Rodrigo estava falando. Então, acho que realmente muita gente pensa em ter a ideia, em ter um negócio super lucrativo, super valorizado, mas está pouco preocupado realmente em resolver alguma coisa. Então, acho que para você resolver, primeiro você tem que encontrar o que é isso. Eu acho que esse é um ponto fundamental aí do empreendedorismo. Nós quatro aqui, eu acho que nós temos histórias de empreendedorismo, histórias de algumas de não tão sucesso, algumas de sucesso.
que é sempre, e é um pouco o que você colocou, né, Rodrigo? Eu acho que é o entendimento da dor, de um problema. Eu acho que o empreendedor ele tem que ser um apaixonado pelo problema e não um apaixonado pela solução. Sim. Então, é este problema, isso que está impactando e que tem que fazer muito sentido com o nosso propósito. Sim. Eu, a vida inteira, eu sou de Belo Horizonte, eu vim para São José em 93, uma cidade que me acolheu com muito carinho, eu tenho uma paixão enorme pela cidade, vim fazer engenharia aqui e acabei ficando. E sempre trabalhei na área de educação. No começo, eu fiz processo de seleção para algumas empresas, até Embraer, empresas fora do Brasil. E falei, não, vou continuar dando aula. Eu comecei a dar aula por uma questão de ter um dinheirinho para poder sair com a namorada, não depender muito da família. E aos pouquinhos eu fui me apaixonando pela sala de aula, pelo processo de educação e por impactar a vida de quem estava ali na minha frente, dos jovens que estavam me assistindo e que de alguma forma se inspirava. Você falou assim, poxa, legal isso aí. Vou dar um espaço, a física é interessante, a matemática é interessante, vou dar um voto de crédito e quem sabe eu me apaixono por isso. E aí com o tempo, eu trabalhei 20 anos como executivo num grupo e eu não me imaginava empreendedor, apesar de ser. Porque a gente empreendia soluções para atender os clientes, você empreendia desenvolvimento de projetos, serviços, produtos, mas essa ficha não tinha caído para mim. Nunca ninguém falou para mim, o que é empreender, o que é resolver um problema. Para mim era natural, a gente tinha que fazer a empresa crescer, tinha que ter mais resultado, então você tinha que inovar, como você colocou, né, Bruno? É empreendedorismo e inovação. Até que chegou um momento da vida que falou assim, poxa, tem espaço para uma escola diferente em São José dos Campos. Vamos fazer um projeto diferente. Vamos entender o que existe mais moderno e contemporâneo em educação e vamos fazer uma escola onde um ponto fundamental que eu senti falta enquanto jovem, que é falar com esses alunos do que é empreendedorismo. Que é mostrar para eles que empreender é ler mais, empreender é estar mais atento ao mundo, empreender é estar mais aguçado ali a oportunidades, é ter disciplina de estudo, é ter disciplina para executar as coisas. Sim. E aí, Bruno, dentro desse contexto que eu trouxe, eu queria que você contasse um pouquinho essa trajetória sua da migração do esporte, que você foi um atleta de alto desempenho, você foi um atleta que performou, e aí num determinado momento eu falei, não, acho que eu vou assumir e vou desenvolver novas oportunidades de negócio. Como é que foi essa trajetória? Conta um pouquinho pra gente, porque a Karen também tem uma história de empreendedorismo muito legal, igual o Rodrigo. Eu só queria fazer um parênteses numa fala sua que eu acho interessante esse ponto, né? Porque muitas vezes os colaboradores de uma empresa, eles estão ali e eles já são empreendedores, um intraempreendedor, né? Ele já está resolvendo problemas, ele pensa como dono, ele pensa como... Ele busca soluções, ele quer gerar valor para o cliente, ele quer... Ele é contra desperdício, ele quer otimizar todos os recursos da empresa, então ele já é um empreendedor. E muitas vezes ele não é um empresário, que é um dono de uma empresa, né? Então eu acho que isso as pessoas... mas eu quero ser dono do meu negócio. Tudo bem, tem vantagens e desvantagens, né? Mas você pode estar dentro da empresa e ser um empreendedor. Eu acho que esse é um ponto... É a postura empreendedora. É a postura empreendedora, né? Não é o não é o empresário, não é ser o dono ou não. Acho que esse é um fato relevante aqui, né? Mas respondendo já direto a sua pergunta, eu fui um atleta profissional, comecei muito cedo, né? Jogador de futebol, fui muito impactado aqui pelo São José, você sabe disso. Depois fui jogar nas categorias de base do Palmeiras, me profissionalizei no Palmeiras, passei 10 anos fora do Brasil praticamente, joguei em alguns clubes aqui, com 30 anos decidi parar e vim trabalhar no negócio da família, né? Meu pai já era um empresário já conhecido, a empresa já tinha um certo tamanho e nós estávamos começando a pensar em como é que vai ser a sucessão desse negócio, né? Então, tanto eu sou mais velho da segunda geração, então eu puxei um pouco, meu primo hoje trabalha na nossa construtora, meu irmão também está no varejo, e enfim, então fizemos toda essa entrada na empresa, né? Acho que passamos por mudou muito, né, o nosso negócio nesses últimos 10 anos, toda essa digitalização, e-commerce, as mídias, realmente eu já sinto que, acho que eu já estou ficando velho, já tem uma galera, né, de inovação vindo. Eu acho que o esporte ele me moldou muito, em questão de disciplina, foco, superar os desafios. Eu sempre brinco que no esporte a avaliação de desempenho ela é praticamente de quarta e domingo, né? Eu brinco sempre com meu pai,
Meu pai falou, na nossa empresa, avaliação de desempenho demora, você vê aí no futebol como é de quarta e domingo. O cara joga bem, é bem avaliado, joga mal, é mal avaliado. O técnico, então, nem se fala. Técnico, então, nossa senhora, 90 minutos, né? Então, o esporte me moldou muito, como eu estava me dizendo, acho que eu trouxe características, né? Isso me formou, acho que hoje a minha forma como executivo leva muito essas competências, que eu acho que são parecidas, né? Do esporte, do mundo dos negócios. Então, a gente conseguiu, acho que, tocar muito projeto bacana com o nosso time nos últimos anos, criar alguns projetos de inovação. Eu acho que assim, a nossa empresa vem, né, num processo de sucessão bacana, e hoje estou voltando agora para o esporte, né, para o futebol, nesse novo negócio, numa outra postura, né, num outro momento, né, que é a SAF, né, do São José, que é um novo negócio, tentando aí reativar o clube, levando uma atração para a cidade, devolvendo um pouco também para a sociedade, para a cidade, né, que nos acolheu há tanto tempo. Né? Exatamente. Então, é um novo projeto que realmente a gente está trabalhando muito para que isso dê certo, que a gente entende que a cidade merece e tem, assim, tem um lado social também, né, de introdução dos jovens nos esportes. Acho que tem muita coisa que dá para fazer aí nesse novo projeto. A questão do esporte, eu falo muito com os meus alunos, a gente tem muito aluno que é praticante, que é atleta cidadão, que pratica esporte, e eu falo que o esporte tem um dom de ensinar, porque se você vai mal, no dia seguinte você acorda e treina. Se você vai bem, no dia seguinte você acorda e treina. Isso. Então, assim, essa é a beleza do esporte. Você não pode ter muito tempo para nem se sentir por cima da carecia que fala, agora eu tô bem, porque você cai, Sim. E nem desistir porque você teve um dia ruim ou uma jogada ruim. Então, essa resiliência de estar ali sempre fazendo o melhor, esperando e trabalhando para conquistar coisas melhores, eu acho que você traz muito para os negócios. Né? É parecido com a vida do empreendedor, né? Altos e baixos, vende bem, vende mal. Russa, né? Exatamente. Você faz de tudo, né? Quando você está empreendendo, tem o seu negócio, você cuida de finanças, cuida de vendas, vende bem, vende mal, enfim. Então, eu acho que é bem parecido, né? Você precisa ser resiliente, precisa aprender a lidar com esses desafios, com derrotas, com vitórias. Trabalhar em equipe, eu acho que isso é realmente em equipe multidisciplinar, né? No esporte você trabalha com pessoas diferentes, então acho que são competências parecidas com as do empreendedorismo. E nessa linha, Karen e Rodrigo, vou deixar vocês responderem para mim esse ponto, quais são as principais características que vocês enxergam numa pessoa que tem a postura empreendedora? Porque eu acho que o Bruno trouxe essa diferenciação que é importante a gente firmar aqui. A gente não está falando do empresário, a gente não está falando necessariamente da pessoa que monta a empresa e que assume vários riscos e que tem aspectos positivos e negativos, mas da postura, do approach que a gente tem na vida, de ir lá e resolver. Que características vocês enxergam que uma pessoa tem que ter para que essa postura empreendedora realmente seja aflorada e ela colha bons frutos? Karen, então vamos lá. Então. Porque eu já falo assim, proatividade. Então, beleza. Proatividade na veia. Se você é aquele cara que senta e espera um pouquinho para ver como é que tá, esse daí já não é um empreendedor, né, nato. O Bruno falou que é uma questão muito bacana, e o professor levantou a bola inicial, é assim, esse mindset, porque, como eu falei até na primeira fala, esse romantismo que as pessoas costumam criar de ser empresário, que vai dar tudo certo, isso gera frustração e tem gente que não se levanta depois. Então, a pessoa tem que conseguir primeiro se olhar para dentro e falar assim, nossa, eu realmente quero isso. Eu lembro de uma história muito bacana que eu vivenciei, que era assim, eu sou jornalista de formação, trabalhava na época em uma rádio local aqui da cidade, estava indo bem na rádio, já estava fazendo programas nacionais que ela tem no Brasil todo, e naquele momento eu fiquei noivo. Ao ficar noivo, eu cheguei em casa e falei, pai, pedi conta da rádio. Ele falou, peraí, você ficou noivo e pediu conta? Eu falei, sim, porque não é isso que eu quero fazer. Eu quero montar o meu negócio. Ele falou, mas como é que você vai casar? Eu falei, eu tenho 1 ano e meio. Em 1 ano e meio vai dar certo. E daí comecei a trabalhar em cima disso. Coloquei ideias, coloquei projetos. A minha sócia, que é minha esposa, falou, vamos embora. Ela também é muito afim disso. E daí, assim, quais são as prerrogativas? É saber que pode dar certo, pode não dar tão certo. E se não der tão certo, você tem que ter soluções Bs, Cs, Ds, para aquilo continuar. E saber que o projeto que você colocou, ele vai acontecer e vai ter processos dentro dele.
que podem ir mudando, mas o objetivo onde você quer chegar, você tem que colocar primeiro. Então, se o empreendedor ou aquele que pensa em ser empreendedor, ele fala, aonde eu quero também chegar com isso? Ele ter um objetivo. Os processos vão se moldando com o tempo. E um outro ponto que o Bruno levantou, que é a grande dificuldade que nós temos como empreendedores e empresários, que é o seguinte, é como reconhecer na equipe pessoas dispostas a assumirem compromissos e responsabilidades, para poderem também tocar junto com você o negócio. Isso é um papel difícil também para a gente, porque entra também o nosso apego com o nosso negócio, e ao entrar o nosso apego gera um pouco de dificuldade, e também essa postura do jovem, que isso é uma questão que eu quero conversar com vocês, que também tem bastante experiência para a gente pensar juntos, o jovem, como é que ele está se preparando para isso? Eu fico um pouco preocupado porque encarar frustrações é difícil. E esse jovem aguenta frustrações? Os soft skills aí de resiliência, como o Bruno levantou? E aí, Karen? Então, esse jovem de agora, né? Isso. E eu converso muito com meu filho, porque justamente eu não enxergo esse novo jovem, esse jovem atual aí, como era a minha juventude, né? Como era a nossa juventude da safra de 70 e pouco, Estamos 80, aí, né? Então, essa safra foi bem legal, mas essa safra foi raiz, né? Então, eu imagino que essa turma que tá vindo agora tá vindo com um mindset completamente diferente, porém, ainda tem um pouco desse raiz. E eu acho que a gente não pode jogar a toalha e deixar esses preconceitos. Não, agora eles são super diferentes, eles já nasceram com um mindset absurdamente diferente do nosso, e é por isso que eu não vou passar esses conceitos. Eu realmente acho que eu tenho que levar os conceitos que me trouxeram até aqui. Então, assim, eu comecei a trabalhar com os meus pais com 12 anos de idade. E isso foi super legal. Não foi meu pai falando, olha, agora você tem que sair. Acabou a escola, já foi almoçar, agora você tem que ir para a loja ajudar a gente ou ir para o nosso restaurante e tudo mais. Não, foi natural. Pai, vou te ajudar hoje, já vi que a minha mãe tem que ficar e tudo mais. Foi super natural. Eu não lembro um dia que meu pai falou, hoje você vai trabalhar. Né? Então é muito natural isso, e assim eu acho que nós temos que ser com os nossos filhos também, com os jovens de agora, ser natural, tem uma atividade que a gente pode dividir, né? Tanto quando a gente tem negócio, quando nós temos negócio é uma coisa muito mais fácil, né? Hoje meus pais continuam tendo no ramo de restaurantes, tem um restaurante japonês e tudo mais, bobeou, eu coloco meu filho ali no caixa, porque é o lugar ali o que dói, né? Cozinhar ele não sabe, ele é natural. Agora, onde dói ali é atender o cliente, que ele é tímido, então aquilo mexe com ele, e a outra coisa é mexer com o dinheiro, fechar ali a conta, é uma super responsabilidade. Mas, Karen, eu acho que eu só queria fazer Você falou da questão da resiliência, do sonho. Eu tenho uma frase que eu uso muito com os meus alunos de empreendedorismo aqui no colégio, que a gente escreve o sonho à caneta e o caminho a gente escreve a lápis. Então, você coloca o que você quer aqui e aí você vai ajustando de acordo com o que vai acontecendo. Mas esse ponto, Karen, que você colocou de seu pai nunca ter falado para você hoje você vai trabalhar, a gente fez um episódio falando sobre o alto desempenho. E um ponto que a gente enfatizou muito é a questão da felicidade. Talvez o seu pai nunca falou vem trabalhar, porque você enxergava neles o trabalhar bem, um trabalhar feliz. A jornada era ok. Então, assim, não era algo ruim. Sabe quando o pai fala assim, acorda porque você tem que ir. Parece que você vai deixar de fazer uma coisa boa e vai fazer uma coisa ruim. Eu acho que um dos grandes desafios da escola é trazer para o aluno que trabalhar, que estudar, é algo muito prazeroso. Que o trabalhar é bom, que gerar riqueza é bom, que compartilhar é bom, que resolver problemas é bom. E que isso não é ruim. Eu brinco que eu adoro o final de semana e adoro a semana. É tão bom poder ter um momento mais dedicado à família e um momento mais dedicado ao trabalho. Porque os dois eu faço com muita alegria. Os dois são muito felizes para mim. Estar aqui com a minha segunda família, que é o time que eu trabalho no dia a dia, e estar com a minha primeira família, que é minha esposa, meus filhos, é tão bom quanto. Eu não acho que eu desmereço ninguém. É que a minha vida eu tô lá, eu tô aqui. Que bom que eu sou feliz nos dois. E que eu soube achar algo que me faça feliz. Exatamente. Então, eu acho que você falou assim, eu vou lá trabalhar, porque você falou assim, lá é legal, lá é um clima bom. Talvez o seu pai também tenha te inspirado a seguir os caminhos dele e levar a empresa para outro patamar e fazer crescer cada vez mais. E que ele possa olhar e falar, poxa, eu levei até o estágio e meus filhos levaram para outro estágio. Não, e tem aquela máxima, né? E é verdade, eu realmente acredito nisso. Quando você ama o que você faz, quando você trabalha feliz,
você não trabalha mais. Entendeu? Você não trabalha nem mais um dia. E realmente é isso. Eu não vou para o trabalho. Eu vou continuar a minha vida e eu vou continuar na felicidade. Então, às vezes, eu não sei onde eu estou em um ou estou em outro. E isso eu acho que a gente tem que levar naturalmente. Isso, Rodrigo, é o principal ponto com os jovens. Hoje a gente enxerga no jovem, sim, ele é mais frágil e a casca dele é um pouquinho mais fina. Mas um pouco disso, eu vou entrar aqui numa seara perigosa, tomara que a nossa audiência não fique brava comigo, mas é que eu acho que os pais de hoje em dia fazem muito pelo filho. Evitam qualquer tipo de frustração para o filho, justificando o amor, justificando o cuidar. E não deixa ele resolver pequenos problemas do dia a dia dele, dentro da alçada, dentro da idade, que ele daria conta de resolver. E na hora que você resolve tudo por ele, ou de certa forma oferece tudo para ele, ele vai tendo menos sensações de conquista. Ele percebe, porque um exemplo simples, imagina que um aluno fez uma prova e eu corrigi errado uma questão e ele tirou uma nota abaixo. O que é muito razoável que um aluno faça? Professor, você corrigiu minha prova aqui, eu percebi, você cometeu um erro, é isso mesmo? Vamos rever a nota? Pronto, tá, ajustou. Muitas vezes ele não vem falar comigo, mas ele fala em casa. Aí o pai manda um e-mail para a escola, falando assim, olha, meu filho teve a prova e ele tirou 5 e na verdade é 6, porque você corrigiu mal, você pode rever? Em que momento que eu não deixei claro para o estudante que ele pode vir falar comigo? Então, desde uma coisa simples como essa, mas que são pequenas atitudes, ir comprar um produto sozinho no shopping, ir na padaria fazer uma compra, checar se o troco tá certo, deixar ele ir a pé e voltar a pé, dar um pouco mais de autonomia para eles. Eu acho que esses são pontos que quando a gente pensa em empreender, não é simplesmente agora eu vou fazer um curso, vou ler uns livros e vou montar. É uma postura empreendedora que vem de pequeno, de ter mais autonomia, de se arriscar mais, de ser responsável pelas suas decisões. Então, acho que esse é um ponto super importante, Rodrigo, em termos de geração. Eu acho que é uma geração muito conectada, muito inteligente, muito mais acesso às informações do que nós tínhamos. Eu vejo meu filho, um exemplo, né, o Renan, ele tem 17 anos e está para fazer um summer agora no meio do ano em Madrid, na Espanha. E aí ele pesquisou a universidade, entrou no LinkedIn da universidade, quem são os formandos, entrou no laboratório, conseguiu conversar com pessoas, entrou nas redes sociais, pesquisou como era a faculdade. Ele tem um dossiê da universidade que ele quer, porque ele tem que fazer uma entrevista, então ele precisa conhecer a universidade. Com a idade dele, eu não sabia nem que existia Espanha. Então, assim, repara como esse jovem é muito mais sofisticado. Mas, por outro lado, eu acho que ele não sabe andar de ônibus em São José. E, ao não saber andar de ônibus em São José, eu vou esperar que ele ande de ônibus pela primeira vez em Madrid. Quer dizer, é meio louco isso, né? Vai andar. E vai mas ter talvez, um sucesso sensacional. não tenho dúvida, isso que é interessante. Mas talvez eu pudesse ter deixado ele um pouco mais solto aqui também. Sim. Mas parece que eu só vou deixar quando ele alcançar esse estágio. Não, deixa ele se virar um pouco mais. Então, eu não digo que os pais protegem. Nós acabamos protegendo muito os nossos filhos em pró de um cuidado. Mas talvez isso corte um pouco a postura empreendedora deles. Eu acredito que sim. E eu ando refletindo muito sobre isso, essa postura que a gente tem que ter com os nossos filhos. Eu acredito que aqui na mesa, pelo que a Karen já falou, o Bruno, todo mundo tem filho ali que está nessa fase de começar a entrar em colégio, já está em colégio. O meu filho tem 12 anos, está aqui no colégio. É aluno de startup do professor aqui também. Ontem ele chegou para mim já assim, pai, eu quero montar um negócio porque eu vou ter que fazer um projeto. Daí ele veio com a ideia e eu já tenho aquela, né? Foi um erro meu. Já problematizei demais. Já entregou. Foi um erro meu. Complicou a vida dele? Compliquei a vida dele. Eu só pedi pra ele ir atrás da sua SWOT. Então, pede lá a SWOT do seu pai. É uma coisa simples. Não, mas então... Vai lá atrás da sua primeira SWOT. Então, daí isso até que vai ser legal de fazer com ele. Mas eu já problematizei muito. Daí a Carol, minha esposa, minha sócia, falou assim, não, vamos diminuir o problema e vamos colocar um por vez para ele pensar. Sabe? Então vamos por partes. Essa expectativa dos pais é terrível, né? Já queria que o menino fosse o Steve Jobs. Mas é legal nada, assim. Peter Druck. Mas eu acredito que isso é muito importante, muito legal, a gente ter essa oportunidade de conversar isso com os nossos filhos, porque assim, voltando lá atrás novamente,
Pô, meu pai, ele trabalhou em indústria a vida toda. Minha mãe trabalhou também. Minha mãe na Embraer, meu pai numa empresa de gás, na Air Liquide, trabalhava em São Paulo e voltava todo dia, porque ele não queria morar em São Paulo, não queria... Falou, ele saía de casa às 5 da manhã, ia para Berrini em São Paulo, voltava às 7h30, 8 horas da noite todo dia, porque não queria que a gente crescesse em São Paulo. Para ele aquilo era outro mundo. Ele entrou com 14 anos na GM, e depois foi crescendo na carreira e trabalhou a vida inteira. Então quando eu falei que eu queria virar empresário, ele falou, mas como assim, filho? Era estranho. Já o meu filho, ele não pensa em trabalhar dentro de uma indústria, por enquanto, pode mudar, lógico, mas ele pensa já em querer ter o próprio negócio. Uma coisa que eu brinco é assim, para trabalhar na minha empresa, você vai ter que andar, cara, você vai ter que andar. Você vai ter que andar, dormir tarde, mas olha acordar que cedo. interessante, né? Eu tenho duas alegrias na vida, né? Eu sou professor de física, que eu amo, e eu trabalho uma eletiva aqui, que é startup e empreendedorismo com os alunos. E esse ano eu tenho uma turminha que são 28 alunos, e 16 têm 12 e 13 anos. E aí eu tenho que explicar para eles, ontem eu estava explicando o que é CPF, o que é CNPJ. Ele falou. O que é nota fiscal paulista, que ele falou assim, mas por que pedem um CPF quando a gente compra alguma coisa? Mas seu pai nunca te explicou? Não, ele só dá o número. Então, às vezes, são coisas que às vezes a gente perde a oportunidade de explicar para a criança o que é nota fiscal. Eles tinham ideia do que era uma nota fiscal. Mas por que existe a nota fiscal? O que é faturamento? Para que serve a empresa? Então, às vezes, eu tenho que voltar e, ao mesmo tempo, eu me vejo. Foi por isso que ele falou para mim assim, pai, por que você dá um CNPJ na empresa em todos os lugares que você vai? Eu tive que explicar para ele que era lucro real. Então, lucro real. O papai trabalha no lucro real e não é presumido, né? Mas, ao mesmo tempo que eu explico para eles o que é empresa, eu falo as forças do Potter. Então, eu estava falando para eles o que é concorrência, o que é um produto entrante, o que é cliente, o que é fornecedor, quais são as estratégias que eles podem ter. E o interessante é que essas crianças vão pegando. Eu acho que essas são disciplinas que deveriam sempre existir na escola. Sim. Os alunos, eles se formam e eles não sabem o que é pagar um boleto. Não o pagar, mas o que é um boleto? O que é abrir uma conta no banco? O que é um extrato bancário? O que é aplicar um dinheiro? Porque independente da carreira que eles forem escolher, em qual carreira que eles vão empreender, eles vão ter que fazer gestão da saúde, eles vão ter que fazer gestão financeira, eles vão ter que pagar suas contas, fazer uma contabilidade básica do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, vão ter que aprender a postergar aquele prazer de fazer uma compra agora, mas eu vou pensar numa compra futura, então eu vou guardar esse dinheiro. Eu acho que são pontos que a gente vai ensinando para eles e eu fico absolutamente em êxtase de perceber como que esses pititicos, seu filho é pititico, tem 12 anos, ele é capaz de chegar em casa. Eu já tive um aluno de 13 anos que ele falou, mãe, nós vamos fazer o plano estratégico do seu consultório, a mãe é dentista. A senhora já fez o seu Canvas? A senhora já Deus, analisou? esse é o meu sonho. Eu já então, tive um sonho. Mas olha que disso. legal. E aí ele falou assim, estou fazendo Canvas com a minha mãe. Eu falei, traz sua mãe aqui. Aí a mãe veio um dia. E a gente falou, não, vamos desenhar. Ele falou, agora eu já sei, vou fazer consultoria para minha mãe. Eu falei, sensacional. Precifica bem isso aí pra você poder ganhar. Sensacional. Eu que sou administradora de formação mesmo, meu sonho, meu filho acordar um dia e a gente poder bater um papo sobre Canvas. Então, adoro gestão de projeto. Eu acho que esses aspectos são importantes demais. Agora, assim, como é que vocês enxergam como é que nós, pais, educadores ou mesmo empresários que lidamos com tanta gente, como é que a gente motiva essas pessoas a terem postura empreendedora? Você estava falando disso, né, Bruno, que muitos colaboradores têm essa postura, esse espírito de dono, de estar focado ali no desperdício, no custo, em gerar valor para o cliente, que eu acho que é uma fala muito sua, né, cara? Tudo o dia a dia é trabalhar no valor do cliente. Como é que a gente motiva e cria isso no time? Como é que vocês enxergam isso? Eu tenho algumas experiências aqui que a gente vai moldando, né? Como você diz, escrevendo a lápis e vai apagando e mudando rota, né? Eu acho que na pandemia ela foi, para muitas empresas, um momento ali, um divisor de águas. Acho que tem muita gente que se adaptou, voltou melhor, teve que mudar e também, enfim, aconteceu de tudo, né? No nosso caso, foi eu acho que foi um momento importante para uma virada de chave de mindset. Porque o nosso modelo era bem tradicional, de venda, compra e venda de produtos, e de uma hora para outra a gente ficou com 100% das lojas fechadas, em uma semana quase, né? E o online ainda não era tão bem desenvolvido. Enfim, depois de passar aqueles primeiros 3, 4 meses lá que você vê o que você vai fazer para sobreviver,
acertar a casa, colocar ali os 1.000 e poucos colaboradores, acertar a posição deles, 40 cidades. Depois você começa, não, como vamos voltar, né? O que vai acontecer com o nosso negócio? Então, eu acho que surgiram algumas iniciativas bacanas. Por exemplo, criamos uma plataforma colaborativa, nós não tínhamos essa plataforma de comunicação com todos os colaboradores, então hoje nós temos. Isso, eu acho que foi um ponto importante para aproximar, sabe? A cúpula, a liderança, que às vezes parece tão distante de todos os colaboradores. Então, ali surgiram programas de ideias, squads de inovação para implementar projetos, desafios que a empresa tinha e que todos os colaboradores poderiam participar. Você deu ouvidos, premiações, demos ouvidos e criamos um processo para isso, que até foi um programa de ideias, com 3 desafios, com quais são as melhores ideias, vamos montar squads para implementar essas ideias. Então, surgiram ali algumas coisas pequenas ainda, e um pouco mais já com ferramentas digitais, metodologia ágil, Canvas, enfim. Foram várias técnicas utilizadas. Então, acho que essa parte foi bacana, mais interna. E depois foi o programa de inovação aberta. Eu acho que isso, né, colocou o Grupo Oscar dentro do universo aí do empreendedorismo, das inovações, da tecnologia. Nós criamos um programa nosso, no qual nós lançamos os desafios para o mercado e depois captamos, né, essas empresas que estavam interessadas ou que tinham soluções para propor isso, né, soluções para esses desafios. Algumas ferramentas já bem avançadas, outras nem tanto. Demos ouvidos a elas, surgiu gente de todo o Brasil, até me surpreendeu, achei que ia vir muita gente da região. E a ideia, e depois as soluções estão sendo testadas, algumas... propunham soluções para problemas que vocês apresentavam. Apresentamos, A exatamente. gente fez um hackathon com eles. Na verdade, a gente chamou de programa de inovação aberta. Teve várias fases. Foram 3 fases, terminou com um pitch. Nós definimos uma solução, 3 soluções, para testar e fazer uma POC interna, né, remunerada, já com todas as condições detalhadas. E algumas soluções já foram implementadas, outras não deram certo, não se provaram, né, boas para o negócio. Assim, Exatamente. E a ideia agora é acompanhar isso, né, esses movimentos, estar próximo desses ecossistemas de inovação, de tecnologia, desse empreendedorismo, até para fazer futuros investimentos também. A ideia é criar um venture capital aí para isso, né? Até hoje eu estava almoçando falando desse negócio, né? Um novo negócio no qual o objetivo vai ser trazer essas empresas que ajudam a acelerar os nossos negócios principais, como varejo, principalmente na área de tecnologia, enfim, várias verticais, que nós possamos também nos tornar investidores, ajudar na atração. Às vezes não é só recurso, não é só financeiro. É smart money, né? É smart money, é conexão, enfim, é know-how, a gente tem é que fazer tempo. um negócio, então. Você tem que ir lá para o Parque Tecnológico com a gente. Eu já começo aqui, eu já começo a trabalhar. Até amanhã eu tô lá, amanhã de manhã nós aí. teremos uma visita lá. Aí, ó, tá vendo? Para final, o Parque Tecnológico nos ajudou até nesse primeiro programa de inovação, foi bem bacana, fizemos lives, fizemos mentorias com as startups, conectamos, trouxemos vários mentores, enfim, foi bem legal. Então, assim, eu acho que é um jeito de colocar o time à frente dessas ideias, desses projetos, dessa inovação, dos problemas, quais são os desafios, né, que a gente fala do empreendedorismo. Então, foram 2 maneiras que eu vi que funcionou bem para nós. Tanto um programa interno com a equipe e outro também com a equipe, achando os desafios, mas trazendo soluções de fora, ou seja, abrindo a empresa para esse ecossistema de inovação. Que é uma forma de quase que de contratar, mas de contratar já CNPJs, né? Exatamente. Você vai trazendo... Porque a empresa, muitas vezes, ela não é capaz de produzir tudo o que ela precisa. Raramente é. Raramente, né? Porque Não, o recurso é raramente- totalmente finito, né? E Então, raramente você sai daqueles muros, né? Exatamente. Então isso daí é bastante audacioso. Não é nem do muro, às vezes é da visão, né? Porque, Exatamente. quer queira, quer não, a gente está imerso nos nossos problemas, na sua situação. E que você não enxerga uma possibilidade que outra pessoa que está ali, um pouquinho do lado, fala, opa, isso aqui é legal, não tinha percebido isso. Não, e a mesma coisa acontece para as grandes indústrias, por incrível que pareça, né? A gente pensa que é só nas pequenas ou médias empresas, mas hoje, quando a gente vai
conversar com grandes indústrias, a Big Química que a gente tem aqui, eu não sei se a gente pode revelar os nomes, né? Falar os nomes aqui. Pode, sem problema. Então, a nossa Bayer, por exemplo, a nossa Nestlé, que está aqui pertinho, né? A gente tem um A caso... própria Embraer, né? A própria Embraer, né? Por conta de espionagem industrial e tudo mais, muitas delas, e também inteligência competitiva e tudo mais, muitas delas não revelam ali a sua real necessidade, bem real mesmo, de colocar alguns problemas ali fora. Então, às vezes, eles ficam limitados. Mas alguns outros problemas, principalmente administrativos, né, de tecnologia, não contando realmente com o que é o core business. o core né? business, exatamente. Aí, isso daí, eles começaram já a abrir portões, saírem dos muros, e isso tem sido muito positivo para toda a região, né? Eu vejo esse impacto direto com os programas que tem lá, né? Porque eu tenho a sorte de trabalhar também dentro do Parque Tecnológico, apesar de ser um braço do governo. E a gente vê um impacto imenso dessas indústrias que resolvem empreender, fazer o empreendedorismo fora, contando com a comunidade, né? Contando com as startups, contando com estudantes da FAPESP, né? Da Univesp. Então, isso é super interessante. Ele entrar numa sala, ter 100 estudantes, 100 startupeiros, e ele falar ali 10, 5... desafios, né, Sim. dentro do... E são desafios, às vezes, de necessidade de um app, necessidade de uma tecnologia menor, de menor escala, que para eles é sensacional. Poxa, uma empresa desse tamanho está me trazendo esse problema, eu não acredito que eles têm esse problema. Poxa vida, eles fazem avião. Como é que eles podem ter esse tipo de problema? Né? Então, isso é interessantíssimo, você poder emergir ali nesse mundo e ter todas, pequenas, médias, gigantes, né? Exato. Colocando. Hoje em dia, assim, por exemplo, uma coisa que sempre está tendo uma retórica muito bacana que a gente tem discutido internamente na empresa é assim, estão chegando grandes empresas para a gente conversar, e daí quando a gente apresenta, faz um projeto, começa a desenvolver junto, mas o processo de contratação dessas empresas via SAP, e vai para lá, volta para cá, tira pedido e volta e sobe nota, desce nota. Eu falo, não tem uma metodologia muito mais direta e simples? Então, eu acredito, e quando você fala isso, eu falo, poxa, eu acho que elas começaram a enxergar isso, porque nos final dos anos 80, começo dos anos 90, quando explode aí esses RPs gigantes, que eu acredito que ajudam e ajudam muito numa gestão, mas eles amarraram tanto as empresas uns processos que já estão ultrapassados de agilidade, que eles, com essa abertura, falam, pô, fico até feliz ouvir que essas grandes empresas estão observando isso, as médias empresas estão observando isso, porque tanto processo, parece que você vai trabalhar para uma empresa dessa como se estivesse entrando numa concorrência pública para alguma estatal, porque é tanta dificuldade colocada durante o processo, e isso, quando você mostra que estão enxergando, já é uma luz, que é melhoria contínua de processos. E hoje eu enxergo, inclusive, esse avanço, ele é um pouco mais tímido, mas esse avanço também no governo, por incrível que pareça, né? Porque eu tenho meu chapéu empreendedora no ramo também de marketing, de TI, e aí o meu chapéu hoje que eu faço também para devolver para a sociedade, eu lembrei muito quando o Bruno falou isso, para devolver para a sociedade. Hoje eu tenho meu chapéu de diretora de relações institucionais e novos negócios da prefeitura. Então tem muita gente que fala assim, nossa, o que é novos negócios na prefeitura ou no governo, né? Mas é justamente esse olhar empreendedor que está sendo colocado em governo. É para a gente realmente desamarrar esses processos e tentar avançar com o objetivo final de ajudar o empreendedor a se desenvolver, em ajudar o novo empresário, os investimentos a virem para a cidade, em ajudar aquele empreendedor que está aqui, que quer crescer, vamos lá, vamos dar velocidade, né? Então, isso daí é isso que tá me deixando mais feliz e é por isso que eu peguei esse bastão aí por um tempo, para realmente mudar. Está sendo mudado um paradigma agora e a gente tem que aproveitar essa onda de avanço nesses processos. Eu acho que, outra característica importante, né, a gente estava falando de engajamento de time, a gente precisa dar autonomia para as pessoas, para o time. Né? Eu acho que cada vez mais que a empresa vai crescendo, se você não delega, claro que com uma certa... Né, com a devida responsabilidade, uma governança, né? Com responsabilidade, que a autonomia, né,
Quando você delega, tudo. também você exige maior responsabilidade das pessoas. Né? Autorresponsabilidade. Exatamente. Então, eu acho que o nosso papel muitas vezes é delegar. É delegar, deixar e assim, tá aberto a erros, né? Porque as pessoas vão errar, os times vão errar. Isso. E se a cobrança for exagerada em cima de erros, claro que ninguém está falando de um erro que vai matar a empresa, né? Mas se a gente não estiver aberto a erros, a evolução, a melhoria contínua e até mesmo fracasso, erros, né? Não vamos chamar de fracasso, acho que é pequenos erros que isso te fazem crescer como um profissional. Então, eu acho não dá que para pensar em inovação sem pensar em erro. Exatamente, senão eu não erro nunca, mas você também não faz nada de, né, que você Sim, gera. exato. Então é complicado, né? Quem nunca errou, né? Então eu acho que esse é um ponto importante, porque também tem gente que tem medo de errar. E às vezes o líder maior não se libera, permite. não se permite. Olha, tem uma máxima, né? R rápido e R mais barato possível. Você falou isso pra mim quando a gente começou a se Erra aproximar. rápido. Você Erre erra muito e Eu erre falo rápido muito, e né? pequeno, E né? rápido e pequeno. Não vai errar quando você já É alcançou maior, o topo, né? A questão da autonomia, né? O Daniel Pink, que é um autor que eu gosto muito, ele fala que são 3 características que motivam uma pessoa no dia a dia, né? Que é o propósito, então você tem um alinhamento de propósito, então ele tem que estar numa companhia que ele perceba que aquilo ali faz sentido para ele, que vale a pena acordar cedo e ir trabalhar. Sim. A busca da excelência, ou seja, todo mundo quer fazer bem feito, então o prazer de fazer bem feito é fundamental. E o terceiro, que é a autonomia de poder desenvolver pequenos projetos ou grandes projetos, mas que ele possa decidir como que ele vai gastar o tempo dele. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Sim. Porque na hora que você faz microgerenciamento de time, fora que você não está fazendo nada, porque você está gerenciando cada um ali no dia a dia, e ao mesmo tempo você não está deixando ninguém criar, porque você está microgerenciando. Então essa questão de ter um propósito, uma busca pela excelência e autonomia, são 3 pilares que eu considero fundamentais aí para qualquer time. E aí, voltando um pouco, gente, porque lembra que a gente está trazendo a questão do empreendedorismo muito voltado também para o jovem. E eu queria voltar um pouquinho para esse jovem que hoje... Porque eu sou privilegiado de conviver com crianças de 12 a 17 anos todos os dias. Então, são 800 crianças circulando no dia a dia e eu os recebo na porta da escola todos os dias de manhã cedo. O Rodrigo é testemunha disso, e a Karen também. Isso é sensacional. E eles têm Inclusive na chuva. Inclusive na chuva. Tem guarda-chuva, gente. Vamos marcar que é inclusive na chuva, que eu acho isso sensacional. Eu tenho essa mania, porque eu acho, Bruno, que receber os alunos na escola, os pais estão entregando pra gente o que tem de mais precioso. E ali a representação que eu tô ali, e eu tenho outras coisas para fazer, mas eu priorizo estar ali, é simbolizar que tá sobre minha guarda. Então deixa aqui comigo que eu vou cuidar dele nessas 6, 8, 10 horas que eles passam aqui na escola. E eles fazem filinha para fazer assim. E eles vão me comentando. Demais. Eu sou muito feliz, né? Porque é muito gostoso. E esses jovens, eles têm um monte de sonhos. É muito legal, porque eles sonham. Ontem eu estava conversando com uma moça que está na 1ª série, e ela falou assim, André, eu gosto muito de matemática, eu gosto muito de física, então até mês passado eu pensava em fazer engenharia, mas meu pai viaja muito pelo Brasil, e ele é militar, e eu tive a oportunidade de ver muitos médicos em áreas muito longínquas do país, cuidando de pessoas. E eu descobri que eu tenho paixão por cuidar de pessoas, então acho que eu vou fazer medicina. E ela, do jeito que ela falou, eu virei para ela e falei, moça, a senhora me emocionou agora, porque do jeito que ela disse, minha paixão é cuidar de pessoas. E aí esse é o sonho dela, então ela quer fazer medicina e fazer pediatria. E eu brinco que os sonhos nessa idade são meio voláteis, né? Então ela queria engenharia até mês passado, agora é medicina, pode ser que daqui a 6 meses ela enxergue outro propósito, são muito jovens. Mas como que a gente traz para esses jovens? Como é que a gente fala com os pais que estão assistindo a gente e com esses jovens que estão nos assistindo? Como é que a gente não mata essa veia empreendedora neles? Como é que a gente aflora essa resiliência, essa vontade de fazer, essa possibilidade de errar? Porque a gente vive numa sociedade que parece que perdoa pouco o erro, né, Bruno? Verdade. Parece que erra, toma cacetada. Como é que a gente enxerga o erro com responsabilidade? As pessoas erram e tem que ter consequências do erro. Mas como é que a gente faz para fazer esses meninos se sentirem cada vez mais competentes
O que vocês enxergam? Que Eu acho ações que que a gente pode fazer? estimula. Quanto mais a gente conversa com o nosso filho, quanto mais momentos que a gente olha nos olhos mesmo e deixa ele falar sem julgamento, essa é a parte, eu acho que mais difícil. Porque um dia ele vem e fala, eu quero ser engenheiro, adoro matemática. Outro dia, olha, me dei mal em matemática, eu acho que é por isso que eu não posso ser engenheiro. Né? Aí eu falei, pô, mas só por causa de uma nota, né? Não falo só por causa de uma nota. Fico ouvindo, né? E por quê? Por causa dessa nota e tudo mais. Isso, Provocar reflexão, né? provocar. E isso é tão interessante. A gente vai lendo livros, né? Vai estudando como ser pais, né? Deveria ter quem lançar esse livro vai ficar milionário. Milionário em todas as línguas. Então, assim, mas a gente vai estudando, vai lendo e tudo mais. E, assim, um dos livros que eu li foi justamente isso. Provoca, mas deixa ele falar, né? Então, você provoca não a ponto de que ele sinta que está sendo testado. Estimular a criança a falar, estimular o jovem a falar. E é um sacrifício, porque quanto mais velhos eles vão ficando, né? Eles vão entrando ali na adolescência, eles vão falando menos alguns deles, né? Eles precisam de reforço positivo, cara. Uhum. Eles precisam de... É isso aí. Ó como é que você pensou. Eu acho que o reforço positivo é algo muito importante, complementando essa escuta. Que é, cara, legal, continua pensando, e tá tudo bem. E vamos, né? Eu acho que isso é fundamental. E a gente vai fazendo faces mesmo. Nossa, não acredito. Aí ele falou assim, por quê? Isso é muito louco? Não, tô achando o máximo. E aí a gente vai conversando. Mas eu acho que, assim, eles têm muita ideia. E hoje em dia, eu vejo muitos pais falando assim, você é louco, né? Eu ouvi outro dia uma amiga, né? O filho falou assim, eu acho que eu vou querer ser músico. Ah, tá. Então, eu vou ter que pagar a vida inteira, né? Tuas contas, né? Aí eu falei, gente, não fala isso não, vai que ele vai ser um Bob Dylan, sabe? Ele pode ser, poxa, não faz isso não. Ela falou assim, pô, gente, vamos cair na real aqui, né? Vamos estimular. Estimula o que ele quer, porque daqui a pouco ele vai mudar mesmo, Esse sabe? Eu acho que é um Deixa ele ponto falar. importante. Eu acho que a gente... Eu tenho filhas pequenas ainda, né? 3 anos, mas são gêmeas. Mas, indo nesse caminho que você falou, eu acho que a gente tem que entender que os nossos filhos, que cada pessoa tem que construir a sua história. Claro que, né, você vai dar todo o apoio, você vai acompanhar, vai direcionar, vai corrigir, vai dar reforço positivo, mas, né, nós temos que, eu acho que, dar essa certa liberdade para que cada um conquiste e tenha a sua história. Né? O meu exemplo, fui jogador de futebol, na minha família ninguém foi. Se meu pai lá com 15 anos poderia ter me podado facilmente, falando, moleque, você vai estudar, você não vai... Não, você não vai para São Paulo estudar numa escola lá que eu não conheço muito bem, eu tô aqui trabalhando em São José, eu tenho minhas lojas agora, tô crescendo. Não, poderia ter me cortado, não, deixou eu ir. Poderia ser que eu não virasse nada, entendeu? Mas eu ia perceber isso. Não ia ter conseguido, ia ter tentado, mas não ia ter conseguido e tudo bem. Entendeu? Porque pelo menos eu ia ter... E eu tenho um monte de amigo que, meu pai não deixou. Meu fica pai, frustrado, né? que é a história do menino aí que você falou do cantor. É. Às vezes o menino pode ter um grande potencial, se não tiver também, ele vai entender que ele não tem. Deixa ele entender. Olha entender. Eu acho que esse é um ponto que às vezes a gente não quer. Nós queremos que os nossos filhos realizem os nossos sonhos. Aí é um pouco complicado. Aí qual a chance dessa pessoa ser frustrada na vida? Vou te dar um exemplo que aconteceu com a gente recentemente. Nós temos o irmão dele está aqui hoje com a gente, ele já se formou, e esse jovem, há 3 anos atrás, quando ele estava na 3ª série, ele falou assim, eu quero fazer cinema. E cinema no Brasil não é uma carreira tão simples, tão fácil. Talvez o pensamento da mãe lá do músico, sim, pelo né? amor de Deus, Aí vamos assim, lá, eu quero né? fazer Pagar tua cinema. conta. Aí ele foi fazer um summer em Nova York, na Broadway, com a equipe do Hitchcock, Uau. para falar sobre cinema. E o pai um pouco apreensivo, porque o pai falou assim, cara, acho que ele gosta de cinema, mas não é para seguir a profissão. Mas o pai bancou. Você quer cinema? Vamos pagar um summer. Passa 2 semanas lá em Nova York para você ter uma noção do que é. Ele voltou, e o pai apoiou. Ele voltou e falou, não, cinema para mim é hobby. Eu quero fazer direito, mas eu vou ter o cinema como um hobby, uma paixão, mas vai ser algo paralelo. Quero fazer direito. Talvez se o pai tivesse vetado, até por uma questão da adolescência, o menino, não, vou fazer cinema. Mas, não, beleza, quer ver cinema? Vai lá ver se você gosta. Isso. Sente, experimenta. Ele voltou, como você mesmo disse, e se julgou, falou, não, achei legal pra caramba, foi uma baita experiência, mas é um hobby.
eu quero fazer direito. Tá fazendo direito na USP hoje, fazendo no São Francisco. Sensacional. Feliz. E o cinema para ele é um grande hobby. Eu acho que se bobear em algum momento da vida, ele vai dar um jeito de trazer o cinema para a vida dele. Mas é a liberdade de vai, cara. Vai ver se Você sabe, cinema é André, a sua praia. É muito legal isso. André, é muito doido, porque eu tava com meu pai esses dias, né? Agora a gente toma chopp junto, né? Depois dos 40 você pode tomar chopp junto com meu pai. Eu falo assim, pô, quando é que eu vou poder tomar um chopp junto com meu pai, né? Pronto, agora. E aí foi muito interessante que ele falou assim, por que você tá aí toda rindo à toa, toda rindo fácil e tudo mais? Eu falei, pai, pois é, aí consegui mais um cliente. E aí ele falou assim, do quê? Como assim cliente? Você tá na prefeitura, você tá no TI, e aí? Aí que eu contei pra ele. Eu falei, pai, lembra que eu queria fazer marketing? Aí você falava, putz, não, tudo bem, né? Lá vou eu pagar teus boletos. Uma filha queria jornalismo, a outra, né, queria criar e tudo mais. E aí eu falei assim, não, pode deixar. Eu saí do odonto, porque eu queria fazer odonto. Falei, não, mas pode deixar. Uma coisa ficou mais importante pra mim em certo momento ali, que eu via que a nossa vida, a minha vida com a minha irmã, a gente ficava assim, os negócios dos meus pais iam muito bem, a gente ia para a melhor escola no Rio de Janeiro, depois nós nos mudamos para Curitiba, e a gente ia para a melhor escola, estudávamos lá com todo mundo, muito legal e tudo mais, o negócio ficava ruim, lá ia a gente para uma escola municipal ou estadual. Aí era um choque para mim. A minha irmã achava aquilo um barato, achava toda aquela coisa um barato, e para mim aquilo era uma disfunção. E aí, quando chegou nessa altura dos 19 anos, né, depois que eu fiz o meu intercâmbio também nos Estados Unidos, voltei com a cabeça completamente diferente. Falei, não quero mais ser dentista. Meu pai, ele falou, bom, é agora, morro. Eu não acredito. A vida inteira eu pensei que você seria dentista, né? Eu já estava achando que você ia ter um consultório, teu tio já ia te dar uma consultório. E agora você vem em volta toda doida. O que os Estados Unidos fez com você, né? Eu falei, não, eu não quero ser dentista porque eu acho que dentista não vai me deixar rica. E eu queria ser rica. Não consegui até hoje, mas tô aí, né? Agora eu entendi. Aí eu mudei o conceito de riqueza, que é muito mais fácil, né? Ser rica é outra coisa, não é ter dinheiro, não é mesmo? Aí eu mudei meus valores, mas hoje eu sou rica, né? Na minha cabeça eu sou rica. Então, por quê? Porque eu faço o que eu gosto e trago valor, e levo valor, entrego valor e faço alguma coisa diferente no mundo. Então, mas aí no fim, eu falei pro meu pai, não, deixa eu fazer administração, porque eu entendi que aí eu vou poder jogar em várias posições, como no futebol, né? Mas assim, aí eu vou poder jogar em várias posições, deixa eu fazer administração, que é uma coisa meio... Mais coringa. É bem mais coringa. E ele falou, nossa, ufa, graças a Deus, você continua minha filha inteligente, né? Coitada da minha irmã, tomara que ela não discute isso. Mas ele tinha esse negócio. Ah, essa é porque eu sou a mais velha, né? Então tinha toda aquela expectativa em cima do mais velho. E aí ele falou assim, não, mas tudo bem. E aí você largou esse negócio? Mas eu vou fazer administração e eu queria marketing. Filha, volta, administração, só administração. No dia que eu estiver bem, eu vou pro marketing e ainda vou fazer um curso de psicologia. Ai, menina, nossa senhora, e agora que eu tô com marketing? Ele falou, mas não é que a menina conseguiu, né? E por isso que eu tô rindo à toa, porque eu encontrei um negócio que eu já sabia que eu era apaixonada, né? E eu faço assim, é meia-noite, é 1h e eu tô lá fazendo. É diferente, você encontra simplesmente o que você é apaixonado. É diferente, é uma coisa assim que não dá pra explicar, é só realmente tendo e conseguindo, né? Mas para isso eu precisei aprender uma coisa, pegar uma coisa, conseguir conquistar uma coisa que eu queria muito, a estabilidade, né? Uma estabilidade financeira, uma estabilidade profissional. Alcancei, agora eu vou voar. Mas talvez, Karen, eu acho que esse é um ponto que eu acho que é complementando o que o Bruno colocou. Talvez o papel que o pai, talvez mais afortunado, possa ajudar é trazer essa estabilidade das primeiras escolhas para o filho. Sim. Porque assim, eu acho que o grande papel dos pais é talvez promover essa rede de segurança. Tipo, vai lá jogar futebol, se der errado, você volta, papai tá aqui. Sim. Quer dizer, é ser esse porto seguro. Então permite que o filho se aventure. Muitas vezes essa aventura dá super certo e ele acha lá o tesouro que ele foi buscar. E às vezes dá errado, mas ele tem para onde voltar. Eu acho que o papel dos pais, um pouco na minha opinião, e aqui complementando um pouco o que a gente falou, é dar essa oportunidade dos filhos errarem e confiar nos valores que foram passados para eles. Tem uma historinha que eu tenho muito para mim, eu ouvi do Mário Sérgio Cortella uma vez numa palestra dele e eu gostei muito. Que uma vez perguntaram pro Cortella se o filho dele fez 18 anos e o filho pede a chave do carro. O que ele falaria aquela hora pro filho que pediu a chave quando ele fez 18 anos? Aí ele falou assim, eu não falo nada. Ou eu conheço meu filho e dou a chave, ou eu conheço meu filho e não dou a chave.
Então, assim, o que eu fiz até agora mostra quem ele é. Então, acho que o grande papel dos pais é a construção forte de valores, de princípios, que dê para esse jovem discernimento do que é certo, do que é errado, do que é o dele, do que é do outro, do que é nosso. E uma vez que você constrói esses valores morais, éticos com os filhos, o restante, juro, eu acho que é periférico. O resto ele vai se complementando, ele pode demorar para se achar, mas ele se acha. Eu tive um sobrinho que no 5º ano de medicina abandonou a medicina. O pai é médico, o avô é médico, a mãe é médica. E num jantar, ele estava no 5º ano e falou: pai, mãe, eu não quero medicina não, eu já tranquei e eu vou fazer arquitetura. E ele trancou a medicina, foi para arquitetura, hoje ele trabalha nos Estados Unidos, constrói prédios ecológicos, prédios sustentáveis, é super feliz. Mas ele talvez demorou um pouquinho mais, ou foi na inércia tá vendo? Ele é da rico. medicina. Segundo o meu conceito, Não, ele é rico. Riquíssimo. E eu acho que ele tá rico mesmo, porque ele conseguiu... rico de dinheiro também? Também. Isso é um plus. Isso é um plus. Eu acho que ele plus. conseguiu o plus. Porque ele teve a coragem de falar assim, não é medicina. Eu meio que fui na inércia do avô, do consultório, do sobrenome, vai ser mais fácil, vai ter menos desafios. Mas peraí, não é isso que eu quero. Eu não vou ser plenamente feliz, eu vou tentar arquitetura. Então, não que o aluno, não que eu estimule isso, mas eu estimulo o aluno ter essa liberdade. E os pais confiarem no mais básico que é a educação, que são os valores, que são os princípios, que é a segurança de, seja financeiro ou simplesmente de um colo. Você volta aqui que eu vou estar aqui para te abraçar e te ajudar a enxugar a lágrima. E isso é muito legal. A gente faz um plano. Isso é muito legal, porque foi isso que meu pai falou. Eu só vou te dar o colo, porque você já viu que eu sou empreendedor raiz. É altos e baixos, é ups and downs. Se você vier no baixo, lascou. Lascou, mas o colo você sempre vai ter, né? O colo você sempre vai ter. Acho que esse é o papel primordial do pai. E aí, gente, o último ponto aqui, a gente já está caminhando para o nosso término. Como é que vocês enxergam a importância do network, assim, das pessoas? Uma vez eu li que network não é quem a gente conhece, é quem conhece a gente, né? Mas como é que vocês enxergam a importância de conviver com pessoas boas ou pessoas que te conheçam? Qual a importância do network dentro do empreendedorismo? Como é que vocês veem isso? Vamos lá, então. Eu acredito que ele abre uma primeira porta. Tá? Eu sempre brinco com uma frase que eu li há muito tempo: você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma primeira impressão. Então, assim, ele abre a porta, mas ele não te fideliza naquele lugar. Tá? O network é muito importante, tem que ser feito para todo mundo que tem essa vontade de empreender, de ser empreendedor, empresário, ou estar em novos negócios. O network é fundamental, mas você tem que ter entregáveis. Então você tem que analisar o seu network assim, naquele local eu vou estar, vou me fazer presente porque eu tenho que entregar. Ou senão você vai acabar na segunda e na terceira tentativa não fazendo e você nunca mais vai ter a possibilidade de entrar novamente. Então o network é fundamental quando você, voltando à minha fala inicial para fechar, tem um objetivo. Então você sabe o que você quer fazer, você está preparado para fazer aquilo, para entregar aquilo, e você fazer network consciente. Vou estar ali naquele meio porque ali eu sei que eu vou poder contribuir, entregar e me relacionar e me manter ali. Acredito que seja isso. E muita gente já acha que networking é só aquele grupo que você anda junto e sempre vai ser o seu apoio. Não é. A gente sempre tem que pensar que networking é você ter algo para apoiar o próximo, né? Ter para apoiar. Senão, não ouse muito a ficar só pedindo, né? Eu solto alguns vídeos no meu LinkedIn, justamente por viver muito networking, né? Em várias culturas diferentes. Então, em termos de cultura, a gente nota muita diferença. Principalmente o oriental, né? O oriental, ele sempre pensa primeiro no que ele vai te entregar para vir pedir algo em troca. Então ele é um respeito tão grande, trazer uma informação para você e de repente ele fala assim, bom, você poderia me ajudar também com um quesito tal? Então assim, a gente aprende a ter o networking, é ter muito respeito, troca e ter um contato além daquele formal. Perfeito. É você, de fato, estou assistindo uma televisão e aí passou uma matéria ali sobre a evolução dos calçados. Poxa, nesse mesmo momento eu lembrei do Bruno. Eu mando um WhatsApp pro Bruno. Bruno, tá acontecendo uma evolução. A gente tem que ver. Liga aí no episódio X.
Porque é isso, quando você pega algum gancho para poder entregar, né? Algum valor, né? Algum valor, mesmo que ele não esteja contigo, o pessoal fala, nossa, mas eu não tenho tanto valor assim tal, eu não tenho o tempo todo. Gente, você tá vivendo num mundo que tá te entregando valores o tempo todo, que está te munindo de informações. Saiba aproveitar essas informações para alimentar o networking, porque networking não é só começo, é alimento todos os dias. Nutrição, muito bem. É uma nutrição, é isso aí. Bruno, quer complementar algum ponto? É um complemento, acho que tem que ser natural. Acho que tem que ser, não pode ser tão forçado. Acho que a gente às vezes, precisa do network, precisa do network. Acho que o networking realmente é uma entrada muito boa, você ter a facilidade de ligar para alguém, um amigo, pedir alguma coisa, se você tem alguma coisa a oferecer, eu acho que isso é fundamental, todo mundo precisa, né, e faz muita diferença. Mas precisa ser natural e a gente também tem que saber dar, né? Só querer receber o tempo todo. Então, é um networking que você só pede, né? Só quer receber. Então, sanguessuga. Então, realmente, eu acho que esses dois pontos, né? De uma forma leve e também querer dar também, eu acho que são dois pontos importantes nessa relação. Eu coloco muito para os nossos alunos, né? Porque eles são muito jovens e muitas vezes eles precisam de uma orientação, de um conselho. E eu oriento muito, né? Você liga para a pessoa, pergunta se ela pode falar, seja responsável com o horário, respeite o tempo da pessoa. Então, se ela se dedicou ali 20 minutos para te ajudar a resolver o seu problema na sua empresa, valorize aqueles 20 minutos, respeite, se coloque à disposição, eventualmente, para alguma coisa que você possa ajudar, gere trocas, né? E eu queria fechar com um ponto que eu queria destacar para os nossos alunos, que é assim, às vezes os alunos nos procuram para fazer carta de recomendação. A gente tem muito aluno que se aplica para estudar fora. E aí eu brinco com eles, é uma brincadeira muito séria, eu não faço carta de recomendação, eu faço uma carta falando de você. Se você quiser mostrar para alguém, é outros 500. Então, a questão é sempre buscar ser a melhor pessoa possível para que a sua imagem perante a sua sociedade seja uma imagem positiva. Então, o aluno vem pedir uma carta de recomendação, tem aluno que é muito fácil falar sobre ele, porque ele se permite ter coisas para falar. Ele está envolvido nos projetos da escola, ele está envolvido na liderança de sala, ele participa da sala de aula, ele se mostra interessado por aquilo que você está ensinando. Esse é um aluno que você recomenda, esse é um aluno que você tem o que falar dele. Agora, um aluno que só aparece para você na hora de te pedir uma carta, é difícil você vai falar sobre ele. Então, é aquela história, o network para mim é muito do aluno se mostrar competente, sabendo que ele só vai colher o que ele plantar, né? Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Eu sei que a agenda de vocês é super complicada, super concorrida, e vocês terem aberto um tempinho para estar aqui falando sobre empreendedorismo para nossos pais, para os nossos alunos, para a nossa sociedade, eu acho que tem um valor enorme. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno, Karen, Rodrigo, por terem participado desse episódio. Você que está nos assistindo, se ficou algum ponto, ficou alguma dúvida, se algum assunto, alguma pauta que você acha interessante, sugere aqui embaixo pra gente, que a gente vai trazer, porque a gente quer trazer sempre conteúdos que sejam importantes para vocês e que sejam sempre dentro dos valores e dos princípios aqui do nosso colégio. Então, gente, muito obrigado pela audiência. Gostou? Curte, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa entender um pouquinho mais o que é postura empreendedora. Gente, muito obrigado. Obrigado. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Show. Valeu, obrigado.